Pare agora e escute com atenção, porque o que aconteceu em você não foi pequeno e não foi esquecido. Você tem carregado a sensação de que algo mudou no olhar dos outros, como se finalmente estivessem enxergando quem você sempre foi. E, ao mesmo tempo, a sua alma soubesse que ainda não precisa se explicar. Há uma razão para essa tensão, e ela não nasceu do acaso. Você vai reconhecer os sinais, vai entender por que o silêncio pesou tanto, vai perceber o que estava tentando confundir sua identidade e vai receber uma declaração sobre sua vida antes do fim. Você percebe isso no corpo antes de perceber na mente, porque o peito pesa quando a verdade começa a aparecer e a respiração fica mais curta quando você tenta caber de novo no lugar antigo. Talvez você tenha sentido isso no carro, depois de uma conversa comum, ou na cozinha, quando lavava uma xícara e parecia que o ambiente inteiro já não combinava com a pessoa que você é. A mão demora um pouco mais para responder, os ombros ficam cansados, os olhos descansam por fora, enquanto por dentro continuam atentos. O que antes era ruído agora incomoda, e o que antes parecia normal agora soa apertado. Você já ouviu dentro de si algo como, isso não me alimenta mais, e essa frase não nasceu de ingratidão, nasceu de discernimento. O corpo fala antes da coragem, e a alma reconhece antes da fala. Há um cansaço que não é fraqueza, é aviso. Você não está quebrado, você está sensível ao que perdeu o peso de verdade. E quando isso acontece, até o silêncio da sala parece mais alto. O que está acontecendo com você não é randomidade espiritual. É um sinal que foi amadurecendo em camadas até ficar impossível fingir que não existe. Você foi sendo separado de certas respostas, de certos aplausos e de certas leituras apressadas porque havia algo mais verdadeiro sendo preparado em você. A dor não está anunciando abandono, está revelando transição. O que os outros demoraram a enxergar em você agora começa a aparecer. E isso muda a forma. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem sente que Deus está falando, mas não sabe quando, nem o que, e vive com medo de perder o momento certo. O calendário secreto dos escolhidos vai te dar essa clareza. São 7 segredos do calendário do céu, as marcas de tempo que Deus deixa na vida de todo escolhido, para você reconhecer os sinais, identificar a estação em que está e enxergar a data que Deus reservou para você antes que ela passe. Pare de chamar de coincidência o que é sinal de Deus. Pare de viver no relógio do mundo enquanto o céu fala em outro tempo. Pare de esperar sem saber o que espera. Sua estação está passando, e um escolhido que não reconhece os tempos de Deus chega despreparado justamente no dia da virada. Mais de 10.000 escolhidos já leram os sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam que Deus tinha algo marcado, mas não sabiam ler os sinais. Viviam na espera silenciosa e descobriram que o dia já estava no calendário. Bastava reconhecê-lo. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que mais uma estação do seu favor passe sem você perceber. Como você se posiciona diante da própria história. Você vai reconhecer os sinais que já estavam na sua rotina, vai entender por que algumas portas não se abriram no tempo que você queria, vai perceber qual padrão vinha roubando sua paz e vai ouvir uma palavra que confirma a sua identidade no lugar de tentar fabricar uma nova. O problema nunca foi você ser demais. O problema foi você ser claro demais para ambientes que dependiam da sua confusão. Quando a verdade começa a aparecer, ela não grita, ela alinha. E esse alinhamento expõe o que era só barulho.
Talvez tudo isso tenha ficado ainda mais evidente em um gesto simples, no corredor de uma casa, no banco de uma igreja vazia ou diante do celular aceso numa madrugada sem resposta. Você olha para a tela, vê nomes, vê mensagens, vê o comum, mas algo em você já não se dobra ao comum com a mesma facilidade. O prato na pia, a luz da sala, a porta fechada, tudo continua igual por fora, e ainda assim a atmosfera não engana mais você. A sua respiração muda quando percebe que não precisa mais correr para convencer ninguém. Há um peso saindo das costas, como se o excesso de explicação estivesse finalmente perdendo o direito de mandar em você. E no fundo, você pensa sem dizer: por que isso está acontecendo comigo? A resposta não é acusação, é discernimento em formação. Você não está sendo punido por perceber. Você está sendo treinado para não se perder, tentando agradar olhares que nunca souberam ler o seu coração. O ambiente não define quem você é. Ele apenas revela onde sua verdade ainda estava sendo testada. Você foi escolhido não para exibir diferença, mas para carregar responsabilidade com mais profundidade. Há uma delicadeza sua que não é fragilidade, é percepção amadurecendo. Há uma sensibilidade sua que muita gente confundiu com excesso porque nunca aprendeu a chamar de convicção o que não era agressivo. Você sente mais porque foi chamado para ver melhor, e isso exige mais paciência do que vitória rápida. Em uma mesa de trabalho, em uma conversa de família, em um gesto pequeno que ninguém comentou, você percebeu coisas que a maioria ignorou. Seus olhos não ficaram mais fracos, eles ficaram mais honestos. Seu coração não ficou mais instável, ele ficou menos disposto a aceitar versões pequenas de você. Quando isso acontece, alguns tentam te reduzir para se sentirem seguros, mas o céu não te reduziu e o que foi plantado em você também não será. A diferença entre peso e chamado começa aí. O peso te esmaga, o chamado te firma. A oposição quase nunca chega com cara de confronto direto. Ela chega disfarçada de urgência, de comparação e de pequenas distrações que querem roubar sua clareza. Você senta para descansar e o pensamento já corre para o que os outros parecem estar fazendo. Você abre o celular e encontra ruído suficiente para espalhar sua atenção em pedaços. O relógio parece acelerar quando uma voz interna tenta convencer você de que precisa responder, provar, correr, explicar. Seu corpo entra em alerta sem que ninguém encoste em você. E isso mostra que a batalha não é só externa. A alma tenta respirar, mas o mundo quer arrancar o fôlego dela. O que está contra você não precisa destruir sua vida inteira para vencer. Basta ocupar sua atenção. E quando a atenção é tomada, a direção fica embaçada. Por isso você começou a sentir cansaço em lugares onde antes sentia apenas rotina. Não é drama, é resistência à sua mudança. Há um eco antigo nisso, como o de José, quando a túnica não dizia tudo sobre o destino, mas a diferença já provocava incômodo ao redor. A vida dele foi interpretada errado por muita gente antes de ser reconhecida com clareza, e o mesmo tipo de confusão ainda tenta cercar quem carrega chamado com fidelidade. Você talvez tenha sentido algo parecido em ambientes onde seu crescimento foi tratado como ameaça e sua maturidade foi lida como distância. A casa continua sendo casa, mas já não cabe a mesma leitura de antes. A mesa continua sendo mesa, mas nem todos ali entendem o que mudou no seu interior. Esse tipo de tensão não é sinal de fracasso, é sinal de processo. Quando você não é entendido de imediato, isso não significa que você esteja fora do caminho. Pode significar que você está andando à frente da leitura dos outros. E quando isso acontece, o céu não exige que você se reduza para ser aceito. O céu pede que você permaneça verdadeiro.
José não precisou se explicar para cumprir o que carregava. Ele precisou permanecer. Se você fingir que nada está acontecendo, a repetição volta a te cercar com roupas diferentes, mas com a mesma intenção de sempre. O ciclo reaparece na forma de pessoas que exigem de você mais do que entregam, de pensamentos que repetem a mesma dúvida, de noites em que o sono vem tarde, porque o coração ainda está tentando organizar o que a alma já percebeu. A falta de atenção ao sinal endurece sensibilidade e atrasa a obediência. Você começa a chamar de normal aquilo que já perdeu a paz de ser. E o preço disso aparece no corpo, na garganta apertada, nas costas cansadas, na vontade de sumir por alguns minutos para não precisar se explicar para ninguém. Há algo sagrado naquilo que incomoda você agora. Não é para condenar, é para alinhar. O que você chama de excesso pode ser apenas a verdade pedindo espaço. E quando a verdade pede espaço, a mentira perde autoridade. Se pelo menos uma dessas marcas tocou você por dentro, se em algum momento você sentiu o peito afrouxar enquanto eu falava, escreva 888 nos comentários e volte para mim. Esse número não é magia nem fórmula, é apenas um gesto simples de confirmação, um sinal de que você reconheceu o que já vinha sendo dito ao seu interior. Digitar esse código é permitir que o sim mais discreto se torne visível. É pequeno, mas é real. E o que é real diante de Deus nunca é pequeno demais para importar. Você não está assinando uma pressão, está marcando um alinhamento. Depois disso, não fique preso ao gesto, volte para a mensagem, porque o sinal não termina no número, ele apenas abre a porta para uma leitura mais profunda. E o que vem agora nomeia a raiz que tentou te confundir. O conflito não está apenas nas pessoas ao redor, ele também toca o modo como você aprendeu a se proteger. Você cresceu, talvez, acreditando que explicar tudo era a única forma de não ser mal interpretado. E essa necessidade virou uma espécie de abrigo cansado. Mas abrigo demais também pode virar prisão. Em alguns dias, você se pega ensaiando respostas que ninguém pediu, defendendo intenções que deveriam ser reconhecidas sem esforço e tentando sustentar um papel que já ficou pequeno. A tensão entre o que você sabe por dentro e o que conseguem ver por fora fica mais evidente quando você está sozinho, em silêncio, com a casa quase escura e a mente insistindo em revisar o passado. A sua respiração, então, denuncia o que a sua fala ainda tenta esconder. Há uma luta entre o impulso de controlar a leitura dos outros e a necessidade de obedecer ao que já foi revelado no secreto. E é nessa luta que o velho modo de sobreviver tenta voltar. Mas sobreviver não é o mesmo que permanecer inteiro. O verdadeiro peso por trás disso é o medo de perder pertencimento quando você para de performar. Você talvez tenha confundido paz com desaparecimento, como se ficar quieto significasse ser esquecido. Só que algumas quietudes são proteção, e algumas ausências são apenas o espaço que Deus usa para reordenar o que o medo desarrumou. Em uma tarde comum, enquanto você espera uma resposta que demora, esse medo se levanta e tenta te convencer de que ficar pequeno é mais seguro. Mas o seu coração já sabe que ficar pequeno não te preserva, só te apaga. O custo de agradar a todos é perder a nitidez da própria chamada. E quando a chamada fica nítida, a culpa já não consegue fingir que é prudência. O que parecia cautela era muitas vezes um reflexo de sobrevivência. Agora você está sendo levado para outro lugar. Não para se exibir, mas para não se esconder onde não cabe mais. Há uma guerra silenciosa entre o que sua mente tenta justificar, o que seu corpo sente e o que o seu espírito já percebeu. Sua mente diz que talvez seja melhor esperar mais um pouco, só para evitar conflito.
Seu corpo, porém, reage com cansaço, com um aperto no estômago, com uma inquietação que não se resolve com distração. Seu espírito reconhece a diferença entre ansiedade e discernimento, mesmo sem chamar isso por nomes técnicos. Você já sentiu isso em uma reunião, em uma fila, em um diálogo aparentemente leve que saiu pesado sem motivo aparente? O seu interior não busca drama, ele busca verdade. Quando você ouve "eu preciso controlar isso", pode ser só o medo tentando vestir a roupa da sabedoria. Quando você ouve "eu não posso ignorar isso", talvez seja o céu pedindo atenção. Nem toda pressa é direção, nem toda pausa é atraso. Há uma sabedoria que não grita, mas permanece, e ela está ficando mais forte em você do que a antiga forma de interpretar tudo como ameaça. Alguns ambientes drenam porque resistem à sua mudança sem dizer isso em voz alta. Você entra numa sala e sente que precisa diminuir a própria luz para que tudo continue confortável. Você encontra certas conversas e percebe que elas giram sempre em torno do mesmo vazio, como se nada pudesse de fato ser nomeado. Há pessoas que gostam da sua utilidade, mas estranham sua verdade. Há espaços que toleram seu esforço, mas não celebram sua maturidade. Isso não significa alimentar suspeita, significa praticar discernimento. A sua paz começa a reconhecer o que expande e o que suga. O seu silêncio começa a perceber quais vozes não produzem fruto, apenas ruído. O rosto cansado depois de certos encontros não é coincidência, é leitura. E a leitura vem antes da decisão. Você não precisa romper com tudo de uma vez. Precisa parar de chamar de leve o que já pesa em sua alma. A verdade não isola você, ela limpa o caminho para que você não se confunda com o que já estava drenando sua força. A estratégia dessa oposição é simples e insistente: cansar você até que pareça mais fácil voltar ao antigo lugar. Ela preenche o dia com urgências menores para que a direção principal pareça distante. Ela faz você revisar mensagens, pensamentos e memórias como se a confusão fosse cuidado. Ela coloca dúvida sobre dúvida até que a obediência pareça exagero. Num fim de tarde qualquer, quando você deveria estar em silêncio, o barulho das pequenas coisas tenta dominar seu peito. A pia, a roupa, a notificação, a resposta adiada, tudo compete pela sua atenção. E o que compete pela atenção tenta governar a alma. Mas agora você vê a mão por trás do cansaço. Não é apenas sobre agenda, é sobre identidade. O que te distrai quer te afastar de quem você é. E quando você percebe isso, a pressão perde um pouco do seu poder. Porque aquilo que foi nomeado já não governa da mesma forma. Chega um ponto em que você para de negociar com o que já foi revelado dentro de você. Não porque se tornou duro, mas porque se tornou claro. Você sente isso numa manhã silenciosa, quando o quarto ainda está frio e a luz ainda não invadiu tudo, mas seu coração já sabe que não cabe mais voltar atrás. Talvez você tenha tentado discutir com a realidade por muito tempo, tentando dar outra leitura àquilo que já vinha insistindo em seu interior. Só que a paz, que antes parecia distante agora, começa a exigir verdade. Seu corpo acompanha essa virada, porque até a postura muda quando a alma decide não se vender mais por conforto. Há uma dignidade nova nas suas escolhas silenciosas. Há um fim para a negociação com versões pequenas de você. E esse fim não é perda, é limite santo. O limite certo não te empobrece. Ele te devolve. A imagem que melhor explica o que acontece agora é a de uma porta antiga com a madeira marcada pelo tempo, uma porta que sempre pareceu fechada, mas que finalmente começa a ceder na dobradiça certa. Você já viu portas assim em casas antigas, com a fechadura gastando paciência e o trinco respondendo só quando a mão certa chega sem força demais? Isso é o que acontece com a sua história quando a pressão deixa de empurrar e a obediência começa a tocar.
O que estava travado não era ausência de destino, era excesso de esforço humano. Você já sentiu isso quando tentou abrir com pressa uma conversa que precisava de presença, ou quando forçou uma resposta que precisava de maturidade? A porta não se abre por violência, ela se abre por alinhamento. E agora a metáfora começa a te mostrar o que a alma já entendia. Não é mais sobre arrombar, é sobre chegar no ponto certo. O ferro antigo range, mas cede. O coração antigo também. Essa porta foi sendo formada em silêncio, como madeira escurecida pelo tempo, como maçaneta tocada por muitas mãos antes da sua. Houve estações em que você quase esqueceu que havia uma saída, porque tudo parecia apenas espera. Houve dias em que a sala parecia pequena demais e a janela grande demais para alcançar. Mas o que parecia atraso foi preservação. O que parecia cobertura era proteção contra a pressa errada. Você talvez tenha vivido isso numa sequência de portas quase abertas, trabalhos quase firmados, respostas quase dadas, e toda vez a sensação de que algo ainda não estava pronto. No fundo, era você sendo preparado para entrar sem se perder. A madeira da porta não teme o toque, ela reconhece o momento, e o seu interior também está aprendendo a reconhecer. A demora não estava apenas do lado de fora. Parte dela estava em você, sendo fortalecida para sustentar o que viria. Quando a porta é antiga, o segredo não está em empurrar mais. Está em perceber quem você se tornou diante dela. Houve também forças tentando manter essa porta emperrada, como poeira acumulada nas frestas, como peso esquecido no chão, como ferrugem onde ninguém queria olhar. O medo de atravessar não se apresentou como medo, ele se apresentou como prudência. A necessidade de controle fingiu ser sabedoria, e a comparação tentou convencer você de que a porta dos outros se movia mais rápido porque a sua devia estar errada. Mas a sua porta nunca foi igual às outras. Ela carrega o peso certo para a missão certa. Em uma tarde de chuva, quando o som na janela parecia mais forte do que sua própria voz, você talvez tenha sentido vontade de desistir de esperar o que insistia em não ceder. Ainda assim, o coração não desistiu. Esse é o sinal mais importante. O que permanece batendo com honestidade não está morto, está sendo trabalhado, e o que está sendo trabalhado vai exigir de você menos barulho e mais precisão. Agora, a porta começa a se mover, não com espetáculo, mas com o rangido exato de quem finalmente reconhece a mão que chegou no tempo certo. Você percebe isso como percebe a abertura de uma janela depois de muita chuva, quando o ar entra diferente e o ambiente muda de tom sem perder a dignidade. A madeira não some, ela apenas cumpre sua função. A fechadura não vira inimiga, ela cede ao que sempre foi legítimo. Assim também a sua história está saindo do estado de travamento para o estado de passagem. Você talvez note isso no jeito como responde menos às pressões antigas, no modo como seus ombros já não se erguem para defender tudo, no fato de que certas vozes perderam o domínio de antes. A porta não se abre para impressionar ninguém. Ela se abre para permitir que você entre onde sempre foi chamado. E a travessia começa naquilo que ninguém consegue ver, mas seu peito já sabe. Se essa imagem tocou um lugar que você não consegue explicar, escreva "eu vejo isso" nos comentários e volte para mim. Não é um pedido vazio. É o modo simples de afirmar que você reconheceu a porta quando ela começou a mover dentro de você. Dizer essas palavras é permitir que a percepção se fixe como quem marca uma luz acesa num corredor escuro. É uma confirmação, não uma performance. E depois de escrever, não pare no gesto. Volte para a verdade que está sendo aberta agora. Porque a porta não se moveu apenas para ser notada. Ela se moveu para conduzir você ao retorno que estava sendo preparado desde o começo.
Você não está voltando para um lugar pequeno. Você está voltando para a sua medida certa. O retorno que agora se desenha não é ao medo antigo, nem à necessidade de prova, nem à versão sua que vivia tentando adivinhar o humor dos outros. É retorno ao centro, onde a sua alma respira sem pedir licença. Na manhã em que você senta na beira da cama e não corre imediatamente para o celular, algo já mudou. Na hora em que você escolhe não responder na mesma velocidade que a pressão exige, algo já foi restaurado. No instante em que você percebe que a paz não precisa ser barulhenta para ser real, você começa a obedecer de forma mais limpa. O que foi revelado não exige teatro, exige permanência. E permanência é uma forma de adoração, quando o coração aprende a não negociar com a própria clareza. Você já não precisa correr para parecer certo. Precisa permanecer para se tornar inteiro. Há uma prática simples aqui, e ela começa antes do dia ganhar voz. Quando você acordar, deixe a mão tocar a mesa, a Bíblia, o travesseiro ou a porta do quarto. E reconheça em silêncio que a sua vida não pertence mais ao velho impulso de explicar tudo. Esse pequeno gesto ensina seu corpo a concordar com a verdade, antes que a ansiedade apresente suas reclamações. Não é um ritual mágico, é um marco de retorno. A simplicidade importa porque a sua alma tem sido cansada por excesso de ruído. Um gesto quieto reordena o que a pressa tentou bagunçar. E quando isso acontece, o dia perde um pouco da tirania. A prática não cria o caminho. Ela ajuda você a perceber que o caminho já estava sendo aberto. Seu coração aprende a se sentar no que é verdadeiro. E o que é verdadeiro sustenta mais do que esforço. A outra prática que nasce no meio do dia, quando a pressão tenta transformar tudo em resposta imediata. Antes de mandar a mensagem, antes de justificar a ausência, antes de entrar na conversa que drena, pare por um instante e pergunte ao seu peito se isso expande ou estreita a paz que foi devolvida a você. Esse exame não precisa de ninguém ao redor para validar sua decisão. Você percebe no corpo quando algo alimenta a vocação e quando algo apenas alimenta a ansiedade. Em uma fila, no trânsito, no intervalo do trabalho, esse segundo de honestidade pode salvar horas de desgaste. Você não precisa saber tudo para obedecer ao que já sabe. E isso muda sua postura. O impulso de reagir perde força quando a consciência aprende a respirar. A direção ganha espaço quando o medo perde velocidade. E o simples ato de pausar se torna um tipo de fidelidade. O que te protege agora nem sempre se parece com avanço visível. Às vezes, a proteção é uma porta que demora, um convite que não chega, uma conversa que não prospera, uma saída que se fecha antes de te ferir. Você pode ter pensado que isso significava perda, mas a leitura mais profunda mostra limite amoroso. Há coisas que não precisam entrar para provar que você é capaz. Há portas que permanecem fechadas porque a sua história ainda está sendo preservada do que seria cedo demais. Numa noite de casa quieta, quando a luz da rua entra pela janela e desenha a parede com sombra, você pode sentir a estranha paz de não estar correndo atrás de tudo. Essa paz é rara porque foi comprada com discernimento. E discernimento tem custo. Ele pede que você aceite o que não se abre ainda sem chamar isso de abandono. O céu também governa pelas pausas. E as pausas, quando são de Deus, não punem, refinam. O limite certo também muda suas escolhas. Você já não entrega o que é sagrado a qualquer leitura apressada. Já não explica a profundidade com a mesma urgência de antes. Já não se justifica para ocupar espaço que já é seu por direito de chamado. Há uma forma nova de cuidado em dizer não ao que suga e sim ao que edifica. Isso é stewardship, mesmo quando ninguém chama assim. Você administra sua energia como alguém que entende que o coração também é casa.
E uma casa bem cuidada não abre toda a porta para qualquer vento. O que parece dureza é muitas vezes maturidade com forma de silêncio. O que parece distância é muitas vezes a fidelidade de quem parou de se vender. A decisão de guardar a porta interior é sagrada, e ela não te fecha, ela te preserva para o que está vindo. Se algo nessa travessia já confirmou o que você sentia, deixe o seu like como um amém sem palavras, não como medida, não como número, mas como acordo silencioso de que o que foi nomeado aqui encontrou lugar em você. Há um poder quieto nesse tipo de resposta, porque ela não precisa se exibir para existir. Ela apenas concorda. E às vezes, o coração precisa desse consentimento simples para descansar no que já sabia. Quando você faz isso, não está seguindo uma instrução vazia. Está selando uma percepção. O reconhecimento fica mais claro e o ruído perde um pouco da sua autoridade. Então, receba isso sem peso e sem pressa. O amém silencioso também é oração. E oração verdadeira aprende a caber no gesto mais discreto. Há alguém que veio à sua mente enquanto você escutava isso, e essa pessoa não apareceu por acaso. Talvez seja alguém discretamente cansado, alguém que carrega um esforço que ninguém reconhece, alguém cuja postura parece firme por fora, mas por dentro já anda pedindo socorro em silêncio. Talvez seja alguém que trabalha muito e ainda assim se sente invisível, ou alguém cuja fé virou suspiro porque as palavras já não saem com facilidade. Se esse rosto veio à sua memória, compartilhe isso com essa pessoa como entrega, não como recomendação. Não transforme em conversa de ocasião o que pode ser cuidado no tempo certo. Às vezes a mensagem chega exatamente pela mão de quem ouviu primeiro. E quando você entrega, algo em você também confirma o que recebeu. Não é propaganda, é caminho. É como levar água a alguém no meio da caminhada e descobrir que a sua própria sede também foi lembrada. O gesto de compartilhar quando é limpo torna-se serviço, e serviço limpo honra a verdade. Antes que esse caminho se complete, escreva "Eu sou o escolhido" nos comentários. Não como desejo, não como fantasia, mas como confirmação do que já foi se formando ao longo de toda esta escuta. Você não está inventando uma identidade nova, está reconhecendo a que foi mantida em silêncio, enquanto o processo fazia o seu trabalho. Dizer isso com suas próprias mãos é permitir que o coração concorde com o que o céu já vinha reafirmando. Não escreva para parecer forte, escreva porque a verdade encontrou você. E quando a verdade encontra você, ela não pede licença ao medo, ela se firma. Volte agora para a mensagem, porque a última parte não é repetição, é síntese. E a síntese faz o caminho inteiro aparecer de novo, agora com paz. Você foi sinalizado, você foi apertado, você foi separado, e tudo isso serviu para que a sua visão ficasse mais nítida do que antes. O que parecia atraso era a costura final da porta antiga, o trabalho silencioso que impedia você de entrar torto no que é santo. O que parecia confusão estava, na verdade, revelando o excesso de ruído que ainda tentava disputar espaço com a sua clareza. A cada dor, a cada silêncio, a cada conversa que perdeu o brilho, a porta foi mostrando que não era sobre correr mais, e sim sobre reconhecer a mão certa. Você agora enxerga melhor porque o olhar dos outros deixou de ser o seu espelho principal. Isso não é afastamento da realidade, é retorno à realidade. A madeira da porta, o rangido da dobradiça, o ar entrando pela abertura, tudo isso se junta numa única verdade. Você não estava sendo recusado, você estava sendo preparado. E quando essa verdade desce para o peito, o peso muda de nome. Você é confirmado. Você é lembrado. Você não está atrasado. Você não foi abandonado. Você está sendo devolvido ao lugar onde a sua paz pode respirar sem pedir permissão. Há outros neste mesmo instante, em diferentes lugares,
recebendo essa mesma percepção quieta, essa mesma certeza de que a identidade não foi perdida no silêncio. Você faz parte de algo que não precisa anunciar a si mesmo para... Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem sente que Deus está falando, mas não sabe quando, nem o que, e vive com medo de perder o momento certo. O calendário secreto dos escolhidos vai te dar essa clareza. São 7 segredos do calendário do céu, as marcas de tempo que Deus deixa na vida de todo escolhido, para você reconhecer os sinais, identificar a estação em que está e enxergar a data que Deus reservou para você antes que ela passe. Pare de chamar de coincidência o que é sinal de Deus. Pare de viver no relógio do mundo enquanto o céu fala em outro tempo. Pare de esperar sem saber o que espera. Sua estação está passando, e um escolhido que não reconhece os tempos de Deus chega despreparado justamente no dia da virada. Mais de 10.000 escolhidos já leram os sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam que Deus tinha algo marcado, mas não sabiam ler os sinais. Viviam na espera silenciosa e descobriram que o dia já estava no calendário. Bastava reconhecê-lo. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que mais uma estação do seu favor passe sem você perceber.